a Bianca e no vídeo de hoje nós vamos aprender como usar o Past Simple ou Simple Past. Let's go? Então, para começar, como o próprio nome diz, Simple Past ou Past Tense, o passado simples, fala de ações que aconteceram no passado, há um tempo atrás. Ontem, antes de ontem, semana passada. E com isso nós podemos utilizar esses advérbios de tempo, como yesterday, que significa ontem, last week, semana passada, last year, ano passado, years ago, anos atrás, e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos? Vamos começar com os verbos regulares. A regra principal dos verbos regulares é que você acrescente ed ao final dos verbos. Uma dica extra é se o verbo regular na sua forma infinitiva terminar em um voiceless sound, um som sem vibração na corda vocal, o ed final será pronunciado com um som de T. Para fazer o teste, se o verbo vai ser falado com o som final de T, coloque a mão na garganta e pronuncie o verbo para ver se haverá vibração na corda vocal. Exemplos de verbos regulares que serão pronunciados com o som de T. Aproveita para fazer aquele teste, coloca a mão na garganta e fala o verbo help. Você vê que o P é uma consoante que não produz vibração na sua corda vocal, então no passado a gente vai dizer helped, helped. Work, work também não faz vibração na sua corda vocal, então nós vamos dizer worked, worked. O verbo miss, miss, também não vibra a corda vocal, então no passado ele vai ser falado como missed, missed. Vamos ver alguns exemplos então? I wanted to buy a new dress for the ball. Eu queria comprar um vestido novo para o baile de formatura. Então, ball, baile de formatura, e não o objeto bola nesse caso. Na forma negativa, eu digo I didn't want to buy a new dress for the ball. Então, percebam que eu utilizei o auxiliar did de forma contraída. Eu não preciso dizer did not. Eu posso dizer didn't, ok? Como eu utilizei o auxiliar didn't, o verbo volta ao infinitivo. Então, não é necessário conjugar o verbo quando nós utilizamos o auxiliar. Vejamos agora como essa frase fica na forma interrogativa. Did you want to buy a new dress for the ball? Você queria comprar um novo vestido para a formatura? Então, agora nós aprendemos como utilizar o passado simples na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Para fechar os exemplos sobre os verbos regulares, vamos ver também o verbo study, que termina em y. Se o verbo termina em y, eu vou retirar esse y e acrescentar o ied, para ele se tornar um verbo regular. Lembrando que ele precisa terminar em y e ser precedido de uma consoante. Vamos ver como fica o verbo study no passado simples? I studied for my math test yesterday. Eu estudei para o meu teste de matemática ontem. Então, utilizamos o advérbio ontem, que é muito comum de acompanhar o passado simples. Então, o study fica studied ou studied, ok? Agora vamos ver alguns exemplos com os verbos irregulares. Com os verbos irregulares, eles mudam totalmente a sua forma. Vejamos alguns exemplos. O verbo go, no passado simples, vai ficar went. Vamos ver um exemplo? I went to the beach on my last vacation. Eu fui à praia nas minhas últimas férias. O verbo do fica did, no passado simples. Nós só temos que tomar cuidado para não confundir. E o did pode ser o auxiliar para fazer uma pergunta e pode ser também um verbo. Vamos ver um exemplo. I did my homework. Eu fiz o meu dever de casa. Vamos ver esse exemplo que eu falei agora da pergunta, quando eu for utilizar com uma pergunta. Did you do your homework? Você fez o seu trabalho de casa? Então, nesse caso, nós utilizamos o did como auxiliar e o do como o verbo da frase. Did you do your homework? Seguindo com os verbos irregulares. O verbo think, no passado simples, fica thought. Vamos ver um exemplo. I thought about it. Eu pensei sobre isso. O verbo it, no passado simples, fica ate. Um exemplo. I ate pizza last weekend. Eu comi pizza no final de semana passado. O verbo drink, no passado simples, fica drank. Let's see an example. I drank coffee this morning. Eu bebi café
esta manhã. Então, esses foram alguns exemplos de como utilizar o passado simples em inglês. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de dicas sobre o Past Simple. See you next video. Bye!